Vamos falar sobre o primeiro tema, né? O que motivou a essa prisão do senhor, consequentemente o afastamento do cargo de prefeito da cidade? O que levou a tudo isso acontecer? O que aconteceu? Conta pra gente. Quando você quer construir uma boa história, né, uma boa mentira, ela sempre começa com uma base de verdade, né? E a verdade é que nós tivemos uma delação premiada, que agora foi anulada pela justiça, pelo um lobista chamado Zé Francisco Pires, que na época era amigo de algumas A pessoas delação foi feita por ele, então? por ele. Ah, entendi. Ele foi preso na Operação Lava Jato Ah, tá. e negociou com o Ministério Público uma delação premiada para poder aliviar a pena, porque ele inclusive tá solto, né? E esse cara acabou ajudando a gente na campanha de 2016 e ele fez algumas transferências via banco para pagamento de despesas de campanha e também de advogados que nos defenderam numa ação que durou 2 anos e meio praticamente, que foi quando o adversário que disputou a eleição conosco em 2016, ele entrou com uma ação de impugnação de mandato eletivo. Sim. E nós precisamos nos defender nas três instâncias, né? Na primeira aqui, na segunda e no TSE em Brasília. Então esse aí foi o caminho, o início. Isso foi o início dos problemas. Ele, em 2019, ele foi preso, foi detido numa operação da Lava Jato e ele, entre outras coisas, disse que tinha dado dinheiro para várias autoridades, inclusive alguns vereadores aqui de Casabranca na campanha de 2016, para mim, para outros candidatos na época em 2016, que foram todos desmentidos pelas pessoas que ele citou, e que eu tinha um acordo com o pessoal da Águas de Casabranca, né, que na época era Terracom, de ajudá-los a ganhar a licitação aqui em Casabranca do serviço de água e esgoto, para eles me darem uma compensação em dinheiro. Então essa era a ideia, favorecimento em troca disso. Isso, daí. essa é a acusação do Ministério Público, que eu ajudei a fraudar uma licitação. E é bom ressaltar que a licitação que foi feita pelos funcionários de carreira da prefeitura, né, que podem e vão testemunhar, né, nessa caminhada processual aí, da lisura que foi o procedimento. E não só isso, o próprio Ministério Público, através de um órgão especial deles chamado CAEX, fez uma perícia a pedido do promotor aqui de Casabranca na época, fez uma perícia no todo o procedimento licitatório e deu um laudo de 6 páginas dizendo que foi tudo legal, tudo lícito, que a empresa ganhou a licitação por méritos mesmo, por competência. E mais, essa empresa está em Casabranca já há 5 anos, né? Eles me autuaram aí a prisão aqui na minha casa no dia 21 de dezembro, e eu quero falar um pouco sobre isso depois, também da data e tudo, com base nessa afirmação desse cara. Não, o que aconteceu há 5 anos atrás. Nessa relação. E a Águas de Casabranca está há 5 anos aqui, desde 2018, né, que eles começaram a trabalhar, e eles fizeram essa prisão em 2022, 21 de dezembro de 2022. Sendo que a empresa, para assinar contrato na prefeitura, nós cobramos da empresa R$2 milhões num procedimento chamado outorga onerosa, que é o cara, para assinar ele ganha a licitação, mas para assinar o contrato ele tem que dar um dinheiro que nós utilizamos para asfaltar a Coronel Zé Júlio, Altino Arantes e a Ipiranga. É um investimento, então, também. Foi. Eles vem para investimento. Eles pagaram R$1 milhão à vista e depois parcelas mensais, se não me engano, de R$80, R$85 mil. Isso foi acompanhado por todos os departamentos da prefeitura, e não houve nenhuma irregularidade na licitação, que é a base da denúncia que eles fizeram. O pior de tudo é que eu fui, por decisão agora do Supremo Tribunal Federal, eu fui investigado e fui preso por autoridades que não tinham competência legal para fazer o que fizeram. Que foi o Ministério Público do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Eram autoridades incompetentes para fazer o que fizeram. Inclusive o desembargador que deu as decisões também, porque ele é da justiça comum.
E esse é em tese, se houve delito, é um delito da justiça eleitoral, porque foi dinheiro de campanha, ficou mais do que comprovado. O próprio Ministério Público tentou separar, com base na delação premiada, que foi anulada agora pelo Supremo Tribunal Federal, a delação desse senhor. Eles basearam toda a denúncia para dar contemporaneidade, para querer encaixar os fatos. Para poder fazer o pedido de prisão. E aí fizeram uma operação assim, fantasiosa, né, envolvendo meus irmãos, porque na época o delator ele fez um TED na época de R$10.000 para minha irmã e de mais 10 mil para minha filha na época, que eram as contas que eu usava na época por conta de bloqueio, essas coisas que a gente tem aí, infelizmente no Brasil funciona assim. Bloqueios muitas vezes injustos, né? O Ministério Público entra com uma ação contra você, a primeira coisa que eles fazem é bloquear, pega o valor do contrato e fala que é tudo aquilo que foi irregular e bloqueia tudo. Você não tem como viver, você não tem como pagar suas contas, como tocar sua vida e tal. Eu não usava a conta por conta disso, né? E aí criaram uma tese de que que esse cara denunciou, ele disse que tinha um acordo com a Terracondo. Existe eu vou introduzir aqui, fica mais fácil, existe esse caminho mesmo que o pessoal está batendo mais em cima na mídia, né? Que houve um acordo onde ele paga-se um valor de 1 milhão e depois teria umas mensalidades, né? Era esse, né? Não, era a denúncia que ele faz que eles me deram 300 mil para a campanha, que é mentira, e que até agora nunca me deu nada. Quem fez essas doações foi esse rapaz delator, o José Pires, porque ele era amigo do meu vice-prefeito da época. Eu conheci ele, inclusive, na casa do vice-prefeito na época, e ele que quis ajudar, disse que trabalhava com um monte de figurão lá em Brasília, com Collor de Mello, com Renan Calheiros, com Ginho Argelo, com Gedel Vieira Lima. Sempre foi a conversa dele, nunca falou de empresa, nunca falou de Terracom, nunca falou de nada. E tudo que ele falou não se comprovou, tanto que nós conseguimos reverter todo esse processo, anular, né? Anular tudo isso aí, porque ele disse que eu tinha recebido 50 mil para fazer uma viagem que eu nunca fiz, que a empresa que tinha pago, nunca acharam esse pagamento nesse dinheiro. Essa é a viagem do resort que ele falou lá, resort para o Nordeste, que tinha aí pago isso. Ele falou que tinha me dado 200 mil de reforço de caixa dos meus restaurantes que eu tinha na época 5% de um e 10% do outro, e que meus sócios todos estão lá e quebraram o sigilo também dos restaurantes, nunca acharam dinheiro nenhum, não acharam nada. Não teve reforço de caixa nenhum, não teve dinheiro em lugar nenhum. Acharam dinheiro na casa da minha irmã, que era dinheiro dela, que ela foi no depoimento lá, que ela fez a OMP e levou todos os comprovantes do dinheiro que é dela, porque também, por questão de bloqueio, ela deixa um dinheiro guardado para segurança. Ela teve vários problemas já na vida, com saúde, de marido, e os gastos foram monstruosos na época. Se você ficar sem dinheiro, você morre sem assistência. Então, os recursos eram dela, eles tentaram dizer que o recurso era meu, puseram foto do dinheiro dela. É uma barbaridade. E o pior, né, Henrique, eles fizeram essa prisão no dia 21 de dezembro, porque o STF entrou em recesso no dia 20 de dezembro e só voltou no dia 2 de fevereiro. E como todos os prefeitos do Brasil têm foro privilegiado, ou seja, só o Tribunal de Justiça de cada estado que pode julgar os prefeitos, eu fiquei sem ter onde recorrer. Nós fizemos tudo paralisado. Então eu fiquei 43 dias preso sem ter para onde recorrer. Sem ninguém poder apreciar nem o mérito da defesa, que é o principal, o mérito dos habeas corpus. Porque em recesso ninguém dá liminar. Então foi por isso que não difícil. Foi solto antes, inclusive, porque estava tudo em recesso. Por isso que demorou tanto. E a justiça demorou 100 dias, né, em tudo para reconhecer isso tudo, né, que as autoridades eram incompetentes para fazer o que fizeram, que eles não conseguiram juntar provas materiais daquilo tudo que eles alegaram, né, no pedido de preventiva.
E a base e a fundamentação da minha prisão foi a delação desse sujeito, né, que agora foi para se livrar da Lava Jato, inventou uma mentira contra várias pessoas, inclusive eu, e para surpresa, da gente ficar pasmado, o único que foi preso e preventivamente, sem condenação, sem sentença, sem direito de me manifestar, sem direito à defesa, porque eu desde o início me coloquei à disposição, né, denunciadas várias pessoas, empresas, e o único que foi penalizado sem processo, sem julgamento, fui eu. E agora, depois dos 100 dias, conseguiu dar entrada ao processo de defesa tudo certinho. Então, e aí fizeram essa anulação. Então o caso foi anulado dentro do Ministério Público de São Paulo. O ministro do STF, ele declarou a nulidade de todo o processo a partir da denúncia. Tá. E da denúncia para frente. Então, isso foi remetido à Justiça Eleitoral, ele me mandou me colocar em domiciliar até a Justiça Eleitoral se manifestar, porque a Justiça Eleitoral é que é a competente, né? Ele não quis usurpar a competência da Justiça Eleitoral, a qual ele mesmo disse que é a Justiça competente para analisar o caso. Tá. E nós estamos aguardando aí para poder ouvir a Justiça Eleitoral, o que ela vai falar sobre agora, sobre o caso, sobre o caso agora. Sendo que a Justiça Eleitoral é uma outra concepção, né, uma outra esfera de jurisdição. Então, uma coisa importante também de saber é que esse delator também, ele tem um litígio judicial com a própria empresa Águas de Casabranca, a Terracom. Eles se degladiam aí no judiciário já há algum tempo. Algo interno, então, está acontecendo dentro da empresa, eles estão se degladiando. Eu acredito que ele fez essa delação premiada para poder atingir mais a empresa do que eu, entendeu? Acabou me atingindo mais, porque a empresa presta um serviço de altíssima qualidade em Casabranca, nós somos o menor preço da região de água e esgoto. Agora, com essa crise que teve aí, essa pandemia e tudo mais, eu acredito que agora que se equiparou aos preços cobrados aqui na nossa região, presta um serviço de qualidade, com segurança. Nós tínhamos um sistema caótico, né, de fornecimento de água e esgoto, não tinha esgoto tratado. Hoje nós estamos com quase 100% de esgoto tratado no município. Nós não tivemos racionamento de água já há 5 anos na cidade. Então eu vejo que claramente ele queria atingir a empresa e me usou para fazer isso, né? E eu acabei sendo o maior penalizado aí em razão da ótica aí, do viés que o Ministério Público implantou nesse procedimento todo, né? Como que vai ficar essa situação daqui para frente agora? Na Justiça Eleitoral a gente tem aí, eles vão analisar tudo que foi feito já. O que vai fazer daqui para frente agora? Então, eles começam do zero, né? Começam do zero? Do zero. Aproveitam algumas investigações que foram feitas, certo, né? Investigações agora saneadas, porque tira essa delação premiada, tira umas coisas que eram irregulares, né? E agora tudo vai ser devidamente explicado, né? Porque eu desde o início sempre confiei na justiça, eu falo isso faz tempo. Quantas vezes tentaram impugnar minhas candidaturas, eu tive uma dezena de ações de improbidade aí que não resultaram em nada. As poucas que nós perdemos aqui na primeira instância, nós ganhamos no Tribunal de Justiça, né? Era uma coisa bobagem, como contratação de advogado, alvará de festa, rave, coisas assim do gênero, né? Então isso agora tudo vai ser devidamente explicado, né? Eu sempre confiei na justiça, sempre soube da minha inocência nisso tudo. O que eles me acusavam não era verdade. Ele construiu essa história para ganhar benefício da justiça, como já fizeram com um monte de gente nessa Lava Jato aí, né? Tem muita coisa que era verdade, mas tinha um monte de coisa que não era verdade, né? Inclusive ele falava que o cara me prometeu 1 milhão e pagar isso em parcelas de 30 mil. Esse 30 mil é lá do mensalão do PT, lá do tempo do Zé Dirceu. O Roberto Gerves falava, que o Zé Dirceu dava 30 mil para cada deputado. Até isso ele aproveitou de lá, não teve nem criatividade, né, para criar outro valor. Então procuraram esses 30 mil em tudo quanto é lugar que você imaginar. Não foi encontrado. Nas minhas coisas, nunca acharam nada. Por isso que eu estou aqui hoje conversando com você, né? Sim, porque teve isso mesmo, inclusive foi um dos tópicos mais fortes que falaram também.
desse valor de 1 milhão e parcelas de 30 mil. Então isso daí não existe. Nunca existiu, né, Henrique? Você acha que uma empresa que tem que fazer investimento de 25 milhões nos primeiros 10 anos da concessão, pagou 2 milhões de outorga onerosa? Quer dizer, se a licitação foi conduzida por gente de carreira da prefeitura, eu nunca cheguei perto desse processo licitatório. Quer dizer, o sujeito vai dar dinheiro para quê, né? Qual o sentido disso? Né? Não existe, né? Ainda fez o menor preço da região durante uns 3 anos e meio, quase 4 anos aí. Casa Branca teve o menor preço de água e esgoto da região aqui da Média Mugiana. Então, quer dizer, você vê que as coisas não encaixam, né? Não bate. O problema é que a justiça é lenta, como você viu, né? 40 e tantos dias de recesso. Depois o relator do meu processo, que é por sorteio, né? Era o ministro Ricardo Lewandowski, que estava para se aposentar, né? Então estava cheio de processo dele lá, que ele tinha que dar fim. Então, sufocado de tanto serviço, são processos do Brasil inteiro, né? Que vão para o STF. Então eu tive que aguardar preso, né? Perdi 20 quilos praticamente em 100 dias, quer dizer, é 1 quilo cada 5 dias praticamente. Que aliás fez muito bem para a minha saúde isso, graças a Deus, até minha pressão normalizou. Politicamente falando, né? Como é que fica a posição do senhor politicamente falando dentro da cidade? Hoje o senhor está afastado, né? Estou afastado. E isso permanece até... Eu fui afastado preventivamente porque ele, para poder dar a prisão cautelar, né? Que é também chamado de prisão preventiva, que é para não atrapalhar a investigação, para mim não ter contato com ninguém e tal, eles me prenderam. E para me afastar do cargo, tinha que me prender também. Então, para ele poder, porque eu não tenho como eu ficar no cargo e estar preso, né? Então, ele me afastou do cargo primeiro, me intimou aqui em casa do afastamento do cargo, o Ministério Público, e em seguida me intimaram da prisão preventiva. Então, eu fui afastado e o ministro Ricardo Lewandowski disse que quem tem que resolver isso agora se mantém ou se revoga essa prisão preventiva e esse afastamento do cargo, né, o afastamento do cargo, é a Justiça Eleitoral. Então, nós estamos agora pleiteando, né, o retorno ao cargo na semana que vem, né, e também a minha liberação total, porque, como eu disse para você, nada fala mais alto do que a consciência da gente. Claro. Na minha consciência, eu sei que tudo que eles me acusam não é verdade, eu sou inocente nessas acusações que eles fazem. E agora, com os juízes competentes, né, com os juízes corretos, né, que tem que julgar o caso, isso será tudo resolvido com a justiça. Eu tenho plena confiança nisso, tenho certeza, e acredito que dentro de um prazo será muito rápido, aí, coisa de 15, 20 dias, nós estaremos de volta aí. Minha expectativa, né? Como eu disse para você, a justiça ela tem o trâmite dela, né? São muitos processos, né? Eu acredito que a gente tocou nos principais pontos aí que repercutiram, né? Não só na região, né? Mas em todo lugar aí. Quero agradecer aqui ao senhor prefeito Marco César. Tem alguma coisa que você quer deixar claro aqui para a população? Mais um recado? Pode ficar à vontade também. Não, só deixar um abraço a todos, né? Dizer que nós estamos trabalhando aí para retornar o mais breve possível, né, para a prefeitura. Continuar esse trabalho aí junto com a nossa equipe, com o nosso time aí, que é um time de gente comprometida com o povo da nossa cidade, quer ver a cidade bonita, agradável, a cidade com qualidade de vida para todos os moradores, não só para o centro, mas para os bairros, para todo. Inauguramos uma UBS lá agora no bairro Nazaré, que também vai prestar um serviço de medicina preventiva para aquela parte alta da cidade, que é uma coisa que precisava, né? Nós tínhamos feito lá no Bela Vista, Nazaré estava no foco, agora conseguimos, inauguramos agora recentemente. Então, assim, como eu disse para você, não se faz nada sozinho, né? E o povo da nossa cidade também tem ajudado muito a cuidar, a zelar pela cidade. E tem um slogan que nós escolhemos ano passado: quem ama, cuida. Quem cuida dos filhos, cuida da família, porque ama a família, porque ama os filhos. E a cidade, nós temos que ter esse mesmo sentimento, né? De amor, de cuidado. E, infelizmente, Henrique, a política é isso.
há um processo de criminalização da política que não é de agora, desde a prisão do presidente Lula, prisão de um monte de políticos aí. Muitos depois são inocentados, outros realmente tinham culpa e foram condenados. Eu, por excelência, sou um democrata, defendo a democracia, sempre respeitei o judiciário. Sim. Tive várias decisões contrárias aqui no fórum local, nunca falei mal de juiz, nunca falei mal de promotor, Eu questiono algumas vezes os conceitos que são utilizados, né, os trâmites, da maneira como são feitos, que faz parte, é um direito da gente, Sim, pelo menos claro. questionar e se defender, né? Mas nunca fugi, fiquei aqui na minha casa. Eles fizeram o primeiro pedido de prisão, acho que o povo de Casabranca precisa saber disso, no dia 9 de novembro. Você recebeu isso em casa? Eu fiquei sabendo, pelo site, meus advogados acompanham, né, todas as publicações, e o próprio, mesmo desembargador que autorizou a preventiva em dezembro, ele autorizou no dia 14 de dezembro, eles fizeram as diligências apenas no dia 21 de dezembro, que foi um dia depois do início do recesso, no STJ e no STF. Esse mesmo desembargador negou lá em esse novembro. mesmo pedido. Eles pediram tudo igual, tudo que eles pediram de novo. Aí eles juntaram algumas coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, transferência do meu salário que eu recebia na conta de uma das minhas filhas, por conta de bloqueio, né? Para minha conta, para cobrir, quando eu ficava no vermelho, eu cobria. Eles juntaram tudo isso e puseram no pedido de prisão preventiva, dizendo que eu continuava recebendo propina e que esse dinheiro era dinheiro de propina, era dinheiro do meu salário. Então, assim, para esclarecer isso, só no processo. E o processo, para você ter uma ideia, nem começou ainda. Agora foi tudo anulado, vai começar de novo. Enquanto isso, eu fiquei preso, 105 dias. Então, assim, eu acho que isso não é correto, entendeu? Não é justo. Isso não é justo, não é certo isso, né? Não só para mim, não, podia ser para outra pessoa. Sim. Muitos já sofreram por isso também. Eu não acho que isso é um procedimento correto, acho que isso tinha que ser melhor avaliado, né, dentro do nosso sistema legal, aí, né, dentro do judiciário, para que coisas assim não aconteçam. Então, prefeito, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por nos atender, pelo prestígio também. O Portal da Cidade está sempre aí à disposição. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me proporcionaram aqui de poder dar minha versão, né, dos fatos, que é uma versão verdadeira, quero deixar aqui bem claro. Senão não poderia nem estar falando, porque eu ainda estou aqui em domiciliar, né? E parabenizar pelo belo trabalho aí do Portal da Cidade. Obrigado. Acho que é importantíssimo nós termos esses veículos aí agora com a mídia eletrônica em plena atividade, né? Trabalho muito importante que busca levar, né, a informação e informação fidedigna, né, para a população. Acho que a gente preza por isso. Fundamentalmente importante isso para a nossa sociedade, para melhorar a sociedade.